momento tão importante das nossas vidas, onde a gente começa a fazer uma reflexão sobre a nossa estada na terra. Então, este momento serve para nós, como Evangelho, o momento da gente refletir sobre aquilo que nós estamos aprontando com a nossa vida. Nesse capítulo do Evangelho, retiramos do capítulo Meu Reino Não É Deste Mundo, e lá está uma lição espiritual tão importante para a nossa reflexão, que às vezes passa batido por um espírita que observa cotidianamente. Chama-se O Ponto de Vista. Allan Kardec, na Revista Espírita de 1862, ele completa esse pensamento anterior, que é do Evangelho, completa esse pensamento de uma forma notória de aplicação na nossa vida diária. Kardec diz assim, logo no início: não há quem não tenha observado quanto as coisas mudam de aspecto, de acordo com a nossa visão. Isso me fez lembrar de um comerciante que chamou 2 profissionais, vendedores, e chegou para eles e disse assim: olha, eu tenho uma cidade nova que vocês precisam vender sapato. Vá até lá e pesquise o mercado. E eles foram. 5 dias depois eles voltaram, cada qual com a sua versão. O primeiro disse assim: olha, lá vai ser impossível vender sapato. O patrão perguntou: mas por quê? Porque lá ninguém usa sapato. Ótimo. O segundo vendedor chegou até ele e disse: lá nós teremos uma venda boa de sapato. Mas por quê? Porque lá ninguém tem sapato. Ponto de vista. A partir do ponto de vista individual, cada qual faz o cenário espiritual e material de sua vida. A partir do negacionismo ou através do positivo daquilo que ele acredita. Então Kardec vai dizer para nós, não só modifica o aspecto, mas também a própria essência daquilo que nós estamos comentando. Quantas verdades nós não mudamos quando aprendemos a olhar sobre um outro ponto de vista? Quando éramos pequenos, tínhamos um ponto de vista. Agora que crescemos, amadurecemos, temos um outro ponto de vista sobre as coisas que acontecem conosco. Observe comigo, todos nós, vamos imaginar à nossa frente um veículo, e esse veículo está rodando numa rodovia circular, indo e voltando constantemente, e nós estamos reparando esse veículo. Ele está a 50 km por hora. A partir do momento que eu começo a observar esse veículo, ele começa a aumentar a velocidade, e ele chega até 300 km por hora. Aí eu observo, eu não consigo mais visualizá-lo. Aí me vem a pergunta: qual é a certeza que aquele veículo está ali em circulação? O tempo. O tempo é a única garantia que aquele veículo está ali. Mas aquele veículo está percorrendo na circular constantemente. Apenas a minha possibilidade visual é impossível visualizá-lo. Assim é com a vida também. Quantas e quantas vezes que nós não observamos determinado momento espiritual e achamos que a nossa vida não tem sentido. Achamos que a nossa vida perdeu o sentido de acontecer. É o ponto de vista negacionismo. É um efeito de ótica, mas que também se aplica às coisas morais, diz Kardec. Um dia inteiro de sofrimento. O que vai acontecer? A gente não vê a hora de passar esse dia. Meu Deus do céu, quanto sofrimento, quanta dificuldade, quantas notícias difíceis que veio acontecendo nesse dia, e ele nunca termina. Por quê? Ele teve exatamente 24 horas, mas parece que o peso das horas foi mais forte naquele momento. Imagine alguém que espera
marcamos com uma pessoa às 10 horas da manhã. A partir das 9h30 já está nos aguardando. Só que essa meia hora é eterna para aquele que espera. Mas para aquele que está tranquilo, aquelas horas parecem que não passam. Quem é corintiano aqui? Ainda bem que quase ninguém. Imagina que é 45 minutos do segundo tempo. O juiz deu 3 minutos de possibilidade para virar aquele jogo. Aqueles 3 minutos para o corintiano vai passar de jeito. Muito rapidamente. Meu Deus, eu nem vi o tempo passar. Mas para aquele que está na defensiva, aquele tempo vai ser, parece que 1 hora. Aqueles 3 minutos parecem séculos que nunca passam. E assim é com a nossa vida também. As aflições da infância têm uma importância relativa, e o Espiritismo nos mostra uma aplicação desse princípio. A ideia clara e precisa da vida futura nos dá uma tranquilidade espiritual. Para aquele que acredita realmente que a vida continua apesar da morte do veículo físico, ele sabe que esse corpo é um estágio, que provavelmente nós iremos continuar a nossa vida na imortalidade. Ele encara os fenômenos da vida com muita serenidade, com muita calma. Então aquele indivíduo ansioso, aquele indivíduo nervoso demais, é tudo fruto do materialismo. Quantos e quantos espíritas se disfarçam de espírita, mas na verdade são materialistas. Vocês querem ver um exemplo muito claro? Eu acho que já comentei esse tópico com vocês. Vai não nascer uma criança. O que a gente diz? O que a mãe espera? O que o pai espera do neto que vai chegar? O que nós dizemos constantemente? O que você acha? O teu neto vai nascer. O que você espera? Como que ele venha? Com saúde. Com saúde. Só que o espírito que está ligado a esse veículo físico precisa vir deficiente. E como será essa informação quando chegar até ele? Ele vai se sentir rejeitado. Porque os próprios avós, os próprios pais querem uma criança com saúde. Mas ele é um espírito que precisa experimentar uma situação física para que ele venha em condições de quitar o passado com os débitos espirituais. É por isso que o Chico Xavier, num determinado domingo de manhã, na época do médium Fritz, que recebia o Fritz, o Arigó, e o Fritz comentou para Chico Xavier: Chico, você tem um problema sério nos olhos, sangra constantemente apesar do trabalho espiritual. Ele falou assim: você quer que eu cure esses olhos através da cirurgia? E o Chico ficou todo feliz e possivelmente ia receber a cura. Era domingo de manhã, ele se preparava, vestia seu terno peculiar, e quando ele estava quase para sair, para ir para a casa onde atuava o espírito de Fritz, apareceu o espírito Emmanuel e disse para Chico: onde você vai? E o Chico comentou: o Fritz quer me atender. E ele disse que ele pode me curar com esse problema que eu tenho nos olhos. Emmanuel então considerou para ele: meu irmão, não foi você mesmo que disse, não foi você mesmo que pediu, antes de você voltar ao veículo físico, que você traria esses problemas na sua córnea, para que você pudesse superar um débito espiritual muito importante? O Chico olhou para ele e disse: eu disse, antes de você partir. E como que será agora? O Chico então reconsiderou e terminou a sua presente encarnação com problemas nos olhos.
mas quitou nesse particular um débito que ele tinha de outras experiências carnais. Ponto de vista, a partir do momento que nós temos um ponto de vista espiritual adequado, as coisas da vida ficam mais fáceis, o fardo da vida fica mais fácil de carregar, permanecemos mais tranquilos diante das dificuldades da vida. E aquela pessoa que é materialista, que coloca os bens da terra acima dos bens espirituais? Jesus, numa certa oportunidade, chegou para um jovem e disse assim: o que será dos bens que vós acumulastes? E esse jovem disse para consigo mesmo: eu vou reunir um celeiro, vou construir, e ali eu vou colocar todos os meus bens, recursos materiais, e vou guardar. Mas Jesus voltou a falar para ele: o que será? Porque esta noite teu espírito será tomado. O que será dos bens que você acumulou? Então nós somos como esse jovem, que fica guardando no espírito e nas coisas materiais, recursos, esquecendo, porém, que estamos aqui na terra numa breve estada. Então aquelas pessoas que vivem puramente a vida material, que absorvem todas as dificuldades da vida terrena, quantas tribulações poderiam ser evitadas se tivesse mais calma? Quanto talento, às vezes desperdiçado, que poderia ser usado de uma forma muito mais bem empregada? Quantos cantores que estão usando a voz para exaltar o que? A violência, a mentira e outros sentimentos negativos. Quantas e quantas vezes nós usamos os talentos que nós temos em nossas mãos, que são os nossos pés, o nosso cérebro, o nosso corpo, o veículo físico, para quê? Para bater, para matar, para agredir. Quantas e quantas informações chegam até nós de violência dentro do próprio lar, de maridos que perdem profundamente o equilíbrio físico e às vezes fazem da mulher coisa terrível, que nós não deveríamos presenciar nesse planeta Terra mais. Depois de quanta raiva, quanta insônia, se não triunfar, que febre! Aquele que vive a vida material, ele vive observando aquilo que o outro tem. Se o vizinho comprou um carro que ele não tem condições de possuir, ele entra em desespero, porque o fulano comprou um veículo que ele não teve condições de conquistar. Se um amigo nosso, no nosso ambiente profissional, conquista uma profissão a mais do que nós entramos em desespero, porque nós colocamos a vida material acima da vida espiritual. Um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça que foi vítima, o orgulho, a vaidade ferida, são tantos e outros tormentos para aquele que olha somente a vida física e não observa a vida espiritual. Então, meus queridos irmãos, tantas e quantas coisas que acontecem, que nós somos vítimas de nós próprios, quantas desventuras por falta de paciência e um pouquinho de amor nos sentimentos de cada um de nós. E isso é uma angústia perpétua. Por quê? Porque a gente está olhando pela óptica da vida material, nós estamos olhando pelo ângulo simplesmente das coisas terrenas e esquecendo que nós somos espíritos eternos. Sob o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca, tudo se agiganta ao seu derredor. O mal o atinge como o bem que toca aos outros. Tudo adquire aos seus olhos enorme importância. Em outras palavras, a pessoa, se ela tem lucro na vida física, ela está feliz. Se ela está bem amoedada, ela está contente. Mas se tudo se transforma na vida dela, já entra
em desespero. E quantas criaturas estão sofrendo com depressão, com outras doenças derivadas do sentimento negativo que traz na própria alma, que carregam fardos pesados por culpa de considerar a vida material acima da vida espiritual. Recentemente, um amigo nos contou, ele é um ótimo médium vidente e trabalha numa casa espírita em Barretos. Ele foi chamado para visitar uma senhora que estava internada no hospital na Santa Casa de Barretos, jamais há 3 meses, que os médicos diziam: não temos mais o que fazer. A qualquer momento ela partiu, mas a qualquer momento nunca chegava. Então esse amigo, uma outra pessoa da família chegou até esse amigo nosso e disse: tem como você ir até lá, fazer uma oração pela minha mãe, para quem sabe, se chegou o momento dela, ela consiga se libertar. E ele disse assim: porque a minha mãe era profundamente materialista, e ela dizia em altos brados que a hora que chegasse o momento dela, ela ia dar trabalho, porque ela gostava demais da vida física. E esse irmão foi até lá. Quando ele chegou, ele percebeu que ela estava em derredor do veículo físico, e ela não queria ir embora. E por mais que seu espírito amigo, seu anjo guardião lhe orientava, ela não ouvia. E esse médium amigo disse: minha irmã, o teu corpo já está em frangalhos, ele já não sustenta mais o espírito. Permite a você a possibilidade de uma conquista espiritual. Aí ele foi explicando o mundo dos espíritos como é que era, porque ela não tinha se preparado adequadamente. O mundo do espírito tem isso, tem aquilo, tem acolá, e você vai chegar lá, você vai se ambientar oportunamente. E ela disse que ia pensar, ia refletir. E ela perguntou para ele assim: e os meus gozos terrenos? E as minhas festas que eu gostava de participar, como é que vai ficar? Aí ele disse: minha irmã, você precisa olhar a vida por uma outra óptica de visão. A vida não é só prazer, a vida não é só aventura. A vida tem momentos que vamos ter esses prazeres, mas precisamos ter momentos também para cultivar aquilo que interessa ao espírito imortal. E foi conversando com ela, fez uma oração junto a ela, ela se acalmou, e seu espírito protetor a levou para algum lugar, para um passeio. E ele foi para casa. 2 dias depois ela desencarnou, ela partiu para o mundo espiritual. Mas e quantos irmãos nossos se acotovelam em volta do cadáver, porque já é um cadáver, mas não conseguem se libertar. Por quê? Porque ele levou uma vida miserável a nível material, porque viveu pura e simplesmente através dos prazeres terrenos, esquecendo, porém, que essa vida é finita, que a qualquer momento iremos abandonar esse veículo físico. Mas agora o espírita, aquele que presencia o Evangelho, que vive no dia a dia a prática do Evangelho, ele sabe que todos os mecanismos da vida nos conduzem a Deus, e todas as suas petições são no sentido de preservar o seu equilíbrio físico. Então ele respeita o seu corpo físico, e ele respeita a vida em comum de todas as criaturas humanas, fazendo bem, praticando a caridade, perdoando, porque, meus irmãos, quantas e quantas pessoas não perdoam e dizem para nós: eu não vou perdoar. Aí Jesus acrescenta para nós de maneira peremptória: meu irmão, reconcilia com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não atravesses o além-túmulo com aquele sentimento nocivo na própria alma. Mas o espírita, aquele que coloca em prática a vida espiritual, ele sabe que ele está
qualquer momento ele pode partir. Ele tem que estar pronto a nível espiritual para essa partida. E como será, seus entes queridos? Ele vai continuar amando, ele vai continuar ajudando, ele sabe disso. E diz no livro dos Espíritos para nós que a participação dos avós, dos pais, dos irmãos, dos amigos no processo familiar dos entes queridos é muito mais intenso depois do desencarne. Olha que coisa maravilhosa. Nós como avós, nós como pais, podemos ser muito mais úteis do que enquanto encarnado, porque a nossa visão já ampliou com a visão espiritual. A gente já teve informações a respeito daquele espírito encarnado e da nossa vida pregressa, daquilo que nós fomos enquanto espírito imortal. Então a nossa visão se dilata para o infinito e muita coisa muda a nível espiritual. É por isso que o nosso espírito protetor, quando estamos naquele momento de lamúria, de lágrimas, de petições improdutivas, ele olha para nós como se fôssemos uma criança e diz para nós: não será bom, não será bom que isso aconteça na tua vida, porque vai causar-te muito desequilíbrio. E quantas vezes, meus irmãos, nosso espírito protetor chora ao nosso lado de ver que nós estamos nos perdendo por caminhos tortuosos e pela teimosia espiritual. Quem é de nós que não chega numa certa idade para frente, olha para trás e diz assim: se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, eu faria muita coisa diferente. Mas sabe por quê? Porque mudou a nossa visão. Porque aquela percepção daquele momento que eu estava vivendo é diferente da percepção que eu tenho agora. Eu passei por novas experiências, quantos tombos eu levei ao longo do caminho, e isso me motivou o meu processo de crescimento. Então nós compreendemos o verdadeiro espírita, aquele que acredita na realidade espiritual, com a prática do dia a dia. Como ele sobrevive às circunstâncias difíceis da vida. Eu conheci um grande amigo que numa noite ele perdeu 3 crianças, seus filhos, e mais a esposa num acidente automobilístico. E no velório fomos lá. E chegamos até ele e parecia que ele nos ensinava o Evangelho. E ele dizia assim para nós: a minha esposa, os meus filhos estão vivos. Então por que eu posso chorar a ausência deles física? Eu posso sentir saudade, mas eu sei que daqui a pouco irei encontrar com eles novamente. E com certeza, daqui a pouquinho nós iremos nos reencontrar na grande colônia espiritual, que é a nossa verdadeira pátria como espírito. Então, hora que nós nos lembrarmos das dores da vida, a gente vai olhar sob um ponto de vista absolutamente diferente. O fulano me tratou mal, que Deus o abençoe. O fulano me prejudicou, que Deus o abençoe. Olha que coisa importante, porque nós estamos vendo a vida do Espírito. Eu me recordo um diálogo fraterno entre Joana de Ângeles e Divaldo Pereira Franco, que ele estava profundamente chateado naquele momento. Ela disse assim: Divaldo, a tua luta nunca foi com o outro, sempre foi com você mesmo. Esquece o outro. O outro é um instrumento que Deus utiliza para o nosso crescimento espiritual. A culpa nunca vai ser do outro, a culpa sempre vai ser nossa. Então, maridos, filhos, parem de depositar a responsabilidade no ombro dos outros, porque não são dos outros. A responsabilidade é nossa. Qualquer infortúnio na nossa vida não adianta culpar os nossos entes queridos.
A espiritualidade veio dizer para nós, aconteceu justamente para o nosso despertar espiritual. Então, filhos, adolescentes, para de criticar a mãe e o pai. A culpa sua por eu estar vivendo essa situação. Não, porque Deus não permite que eu passe por uma injustiça, porque Deus é todo justo e tudo bondade, e tudo o que acontece tem um objetivo espiritual. Eu encontrei uma adolescente certa vez na mocidade espírita. Ela dizia assim: a minha mãe é um traste. E fomos escutando, observando. Eu falei: por que a tua mãe é um traste? Ela nunca me deu amor, ela nunca me deu carinho, ela nunca me deu atenção. Ela se prostituiu ao longo da vida e largou a minha educação a Deus dará. Aí eu perguntei para ela: é culpa de quem? Da minha mãe? Não, a culpa é nossa. Mas por quê? Porque se eu não merecesse, eu não renasceria nesse lar. Se eu não merecesse, eu não renasceria com esta mãe que negligenciou o seu papel. Que provavelmente você é o retorno, e nós somos o retorno daquele homem ou daquela mulher que abandonou a família. E hoje vem fazendo de tudo para ter o cuidado, a atenção de uma mãe que não tem. É porque ontem negligenciou. Aí nós olhamos para os nossos irmãos que amanhecem sem lar, sem amigos, que são abandonados nos abrigos da vida, e dizem: o que eu fiz para merecer essa situação de nem sequer ter um afeto? Aí nós olhamos o passado espiritual de cada um de nós e vamos lembrar que somos nós mesmos, aquela criatura que nos aventuramos em abandonar o nosso lar para assumir uma aventura passageira. E quantos irmãos que são velhos fisicamente falando, mas que se acham jovens, que abandonam os filhos, abandonam a esposa para aventuras. Aí o Evangelho diz para nós que nós estamos preparando a nossa próxima encarnação, que provavelmente vai vir. É como se fosse aquela mãe que chega para nós e diz assim: eu fiz tudo o que era possível a nível científico e não consigo ter um filho. Aí nós vamos encontrar aquelas mães de outrora que jogavam os lixos no latão de lixo. E hoje tudo que ela queria era abraçar o filho querido, mas não pode. Porque precisa trabalhar os sentimentos, a emoção, para poder ter oportunidade de rever o seu ente querido. E assim, meus queridos irmãos, a visão que a doutrina espírita nos transfere possibilita a todos nós ter uma visão real da vida do espírito. Porque, infelizmente, nós não somos eternos aqui na vida física. Precisamos partir a qualquer momento. E a gente fica preocupado com os jovens dizendo assim: não, mas eu vou lá para os 80, 90, será? Porque olhamos o obituário, quantos jovens desencarnam com 10, 15, 20 anos? O nosso corpo é forte, mas é profundamente frágil, parece um paradoxo, mas não é. Uma bactéria mal cuidada às vezes se transforma num desencarne. Só para encerrar a nossa reflexão e vamos para o final, vocês sabem a diferença de morte e desencarne? Alguém poderia tentar? Existe uma diferença. Quer falar? O que é morte? Fulano morreu. O que eu estou querendo dizer? Acabou? Falência do corpo físico. Escutou? Mas
Desligamento. O corpo morreu. Mas será que o espírito se liberou? Talvez não. Às vezes não. Diz o livro dos Espíritos, diz assim para nós: pode demorar de 1 segundo a séculos. Olha que coisa para a gente refletir. Tem pessoas que reencarnaram, mas que não desencarnaram da outra ainda. É para a gente refletir. Mas como que uma pessoa pode reencarnar sem ter desencarnado? No livro dos Espíritos fala assim para nós, que a gente consegue se desligar do veículo físico através das emoções e através da energia. Às vezes a gente consegue energeticamente se liberar, mas nós estamos presos à emoção. Quer ver um exemplo? Quantas e quantas vezes nós dissemos assim: eu não consigo perdoar aquela criatura. Você sabe, nós não sabemos quem é ela, mas quem é aquela criatura? Às vezes é alguém que passou pela minha vida há 200 anos atrás. Isso quer dizer, tecnicamente, que eu ainda não desencarnei, que eu estou ligado àquela vida física ainda. Então eu posso estar reencarnado nessa atual experiência reencarnatória e não conseguir me libertar de outras encarnações ainda. Por quê? Porque eu trago ódio, ressentimento, mágoa, prazeres desequilibrados que me fornecem o estágio em outras experiências carnais. No livro dos Espíritos tem uma observação interessante que diz assim, no Evangelho: quando a gente compreender os laços que nos unem uns aos outros, mais a gente vai entender a sabedoria e a grandeza de Deus. O dia que eu entender quem são vocês na minha vida, quem é minha esposa, meu filho, quem é ela, aí eu vou entender a grandeza de Deus que permite que a gente renasça a cada dia. E o espírita convicto, ele tem uma visão da vida totalmente diferente do materialista. Diante de todos os reveses da vida, ele tem calma, compreensão, e principalmente diante do desencarne, ele tem uma percepção espiritual notória. E para nós encerrarmos o nosso bate-papo, eu estava me recordando de uma historinha que o nosso irmão, que já está no mundo espiritual, Richard Simonet, que ele contava em forma de historietas. Ele conta que mais ou menos uns 300 anos atrás vivia uma família composta de pai, mãe e 2 filhos. Só que naquela época o comércio era profundamente diferente, e para que você pudesse ter as suas tralhas, vamos dizer assim, você precisava fazer viagens e viagens, e você retornava 3 meses depois da sua ida para a sua tentativa de vida. E assim aconteceu. Mas aquela família era muito espiritualista, e acreditava na vida além do túmulo, fazia uma reflexão uma vez por semana em torno do Evangelho. Mas naquele dia o pai olhou para a esposa e filhos e disse assim: olha, eu preciso trabalhar. Só que dessa vez, nos países que eu vou, e cidades correlatas, eu vou demorar mais ou menos 5 meses para poder valer a pena a minha viagem. Abraçou os filhos, abraçou a esposa e partiu. Passaram-se 1 mês da partida do pai. Aconteceu um fato notório. O país onde eles viviam, aliás, aquela comunidade em que eles viviam, começou uma guerra local, praticamente circunvizinha com o país correlato. E começaram-se a guerra, e os jovens foram chamados e foram convocados para comparecer. Passados 2 meses, a mãe recebe o cadáver dos filhos. A mãe então, em lágrimas: oh meu Deus, como é que nós vamos fazer? Eu estou só,
e meu marido distante, em viagem, e agora eu recebo essa notícia que meu filho morreu na guerra. Passaram-se 4 meses, o marido chegou, e no retorno do marido, a esposa o recebeu com um abraço fraterno, e ele logo perguntou: cadê nossos filhos? Ela disse: vai tomar seu banho, eu vou preparar a nossa ceia e certamente eles vão chegar. O esposo assim fez, tomou seu banho, acalmou-se. Quando sentou-se à ceia, e os nossos filhos? Eles devem estar chegando. Tenha mais um pouco de paciência, eles foram alguns amigos, já voltam. E cearam, terminaram a ceia, foram sentar-se no sofá. O marido já preocupado: mas as crianças nunca chegam, meu Deus, estou com tanta saudade deles. A esposa olhou-me fixamente nos olhos e disse: olha, eu preciso te falar. Na sua ausência, um homem bateu à nossa porta, era um comerciante, e ele disse para mim assim: olha, eu preciso deixar essas 2 joias raríssimas sob seus cuidados, mas devo retornar para buscá-los. Ela disse: pois não, eu guardarei, cuidarei com todo o meu amor. Quando o senhor retornar, eu devo lhe entregar de volta. Perfeito. Ela olhou para o marido e disse assim: mas eu me afeiçoei tanto a essas joias, e ele vai vir aqui amanhã, e eu não estou com disposição de entregar. O marido olhou para ela: não, você não pode fazer, essas joias não te pertencem. Como que você vai se apropriar de algo que não é teu? Ela olhou para ele e disse: essas joias são os nossos filhos, que Deus nos deu, mas ele pediu de volta por uma missão espiritual. O marido compreendeu, mas porque tinha desenvolvido no espírito, o senso espiritual, compreendeu que a vida é imortal e que nós não perdemos nada. E para encerrar, alguém disse para nós hoje: se não resolver aquela situação, eu vou matar esse sujeito. Eu falei: você não consegue. Eu falei: por que não? O espírito é imortal, você mata o corpo, mas o espírito não. A inteligência vai continuar viva. Então essa compreensão espiritual tem que estar presente em nós, diante das dificuldades da vida e diante dos lances, para que a gente possa ter consciência real do que é espírito, do que é matéria. Essa é a visão e o ponto de vista do espírito. Que Deus nos abençoe, ilumine